Boa tarde a todos. Hoje é domingo, 9 de fevereiro de 2025. Vamos dar início agora à nossa reunião de número 213 de estudos do Conceito Rosa Cruz do Cosmo, da Fraternidade Rosa Cruz de Campinas. Hoje nós vamos estudar as terminologias Rosa Cruzes do capítulo 12, a evolução da Terra, a época área, parte 2. Iniciaremos a nossa reunião criando um ambiente espiritualizado por meio da oração do estudante Rosa Cruz. Oração do estudante Rosa Cruz. Aumenta o nosso amor por Ti, ó Deus, para que possamos servir-te melhor a cada dia que passa. Faz com que as palavras dos nossos lábios e as meditações dos nossos corações sejam sempre agradáveis à Tua presença. Ó Senhor, nossa força e nosso Redentor. Vamos iniciar agora a leitura do capítulo A Época Área. A Época Área. A Ásia Central foi o berço das raças árias. Todas derivaram dos semitas originais. É desnecessário descrevê-las aqui. Suas características já são conhecidas através das investigações da história. Na época presente, a quinta ou área, o ser humano conheceu o uso do fogo e de outras forças. A divina origem destas forças tem permanecido intencionalmente oculta, a fim de que só possa empregá-la quando for livre e para os mais elevados propósitos do próprio desenvolvimento. Há, na atual época, duas classes de pessoas. Uma que olha a Terra e o ser humano como sendo de origem divina. Outra, a que vê todas as coisas do ponto de vista puramente utilitarista. Os mais avançados de nossa humanidade obtiveram as iniciações superiores ao princípio da época ária, para que pudessem ocupar o lugar dos mensageiros de Deus, os senhores de Vênus. Desde esse tempo, tais iniciados humanos têm sido os únicos mediadores entre o ser humano e Deus. Embora não apareçam publicamente, nem mostrem sinais ou maravilhas, são líderes e mestres. O ser humano ficou em completa liberdade de procurá-los ou não, conforme quisesse. No final da nossa época atual, o mais elevado iniciado aparecerá publicamente quando o suficiente número de pessoas da humanidade comum desejar se submeter voluntariamente a um líder. Constituirão, dessa forma, o núcleo para a última raça, que aparecerá no princípio da sexta época. Depois disso, as raças e nações deixarão de existir, a humanidade formará uma fraternidade espiritual como antes do fim da época lemúrica. Os nomes das raças que apareceram sobre a Terra durante a quinta época até agora são as seguintes. Primeiro, a ariana, que se dirigiu para o sul da Índia. Segundo, a babilônica assíria caldeica. Terceiro, a persa greco-latina. Quarto, a céltica. Quinto, a teuto-anglo-saxônica, a qual pertencem os norte-americanos. Da mescla das diferentes nações, como atualmente acontece nos Estados Unidos da América, virá a semente para a última raça, no início da sexta época. Duas raças mais se desenvolverão na nossa época atual, sendo uma delas a eslava. Quando, no transcurso de algumas centenas de anos, o Sol, devido à precessão dos equinócios, tem entrado no signo de Aquário, o povo russo e as raças eslavas, em geral, alcançarão um grau de desenvolvimento espiritual que os levará muito além de sua condição atual. A música será o fator principal para que isso aconteça, pois nas asas da música a alma, que está sintonizada com ela, pode voar
para o próprio trono de Deus, onde o mero intelecto não pode alcançar. Entretanto, o desenvolvimento assim obtido não é permanentemente, porque é unilateral e, portanto, não está em harmonia com a lei da evolução, que demanda que o desenvolvimento, para ser permanente, deve ser uniformemente equilibrado. Em outras palavras, a espiritualidade deve se desenvolver através ou pelo menos igualmente com o intelecto. Por esse motivo, a civilização eslava será de vida curta, mas será grande e muito feliz enquanto durar, porque terá nascido da cor e do sentimento de tristeza, de pesar e de sofrimento sem conta, e a lei de compensação lhe levará ao oposto, a seu devido tempo. Dos eslavos descenderá um povo que formará a última das 7 raças da época ária. Do povo dos Estados Unidos descenderá a última de todas as raças desse esquema de evolução, que começará seu curso ao princípio da 6ª época. Muito bem, então hoje nós vamos estudar 2 termos Rosa Cruzes, que são 6ª época e trono de Deus. Então, começando pela 6ª época, né, que é o primeiro termo, nós estamos falando da época Nova Galileia, que é a 6ª época do período terrestre. Então, hoje nós estamos aqui na 5ª época, Época área. Na época área, era de peixes. E virá pela frente a era ainda aquariana, para depois nós entrarmos na 6ª época, que é a Nova Galileia. Então, a Nova Galileia, ela é, na realidade, a época futura, né, na evolução da humanidade, em que o reino de Cristo, que é o estado de consciência espiritual, ele estará plenamente manifestado na Terra. Então, quando eu falo dessa consciência altamente espiritualizada, vai simbolizar, né, o surgimento desta época, que significa o quê? Que o egoísmo será gradualmente superado e vai dar lugar ao altruísmo e à fraternidade universal. Então, nós estamos falando de uma época onde a humanidade ela vai alcançar uma maior harmonia com as leis cósmicas. É isso que representa a transformação concreta em que tanto a Terra quanto a humanidade vibrarão em perfeita harmonia com os princípios espirituais de Cristo, né? Então, nós estamos falando aqui da humanidade que terá já conseguido a capacidade de viver conscientemente em um corpo-alma. Então, não sabemos de que parte da humanidade atual nós estamos falando, mas nós sabemos que para viver nessa época nós teremos que ter construído o corpo-alma. Então, no início da 6ª época, a gente vai, que é a Nova Galileia, né? A gente vai ter uma mescla das diferentes nações. E é dessa mistura que vai sair o próximo povo escolhido. Então, a gente diz que é a última raça, a raça dourada, e que virá dessa semente desse povo escolhido. Os corpos humanos e a Terra vão passar por transformações que vão torná-los muito mais etéreos e adequados para a expressão espiritual elevada. Então, nós estamos falando que o processo de evolução evolui o ser humano e evolui o planeta também. Na Nova Galileia, nós teremos, assim como o planeta também vai estar mais eterizado, os nossos corpos serão mais eterizados do que são hoje. Então, hoje nós temos muita água, o nosso corpo terá muito ar.
Nós viveremos então na região etérica do mundo físico, no que hoje, né, a gente chama de ar, vamos dizer assim, numa terra feita de éter. A terra, comparada com o que ela é hoje, ela será muito mais transparente. A gente era uma gelatina, né? Depois virou um saco de pular, agora já voltar a virar um balão. Porque é engraçado, né? Porque nós tivemos todo um trabalho para nos tornarmos tão cristalizados, com ossos, e agora nós vamos ter que amenizar tudo isso. Agora, olhando o texto, foi inclusive a parte falando Deus, que me fala em memória, não estou seguro, fala de que a música é um instrumento que vai nos auxiliar a alcançar essa época. E, num primeiro momento, tenho a tendência a entender que faz todo sentido, porque a música, ela é etérica, né? Ela é o som, né? E o som, ele se propaga pelo ar. Então, tem uma... Isso é uma lógica, né? A música é elevada, né? Sim. Nem entramos nesse mérito, né? Mas, sim. Então, a gente vai viver em corpos muito mais luminosos. Esses corpos serão muito mais sensíveis aos impactos espirituais da intuição. Então, quanto mais leve nós ficamos, mais intuitivos também nós ficamos, né? E aí, consequentemente, vão ser corpos que não se cansarão e não haverá nem dia e nem noite. Então, a gente vai estar trabalhando o tempo todo aí na messe do Senhor. O tempo para isso, nós estamos em Ares, né? No final, né? Estamos no final da era de Peixes. Então, no próximo renascimento, né, em média aí 1000 anos, né, nasceremos na era de Aquário. Como era o homem que seja, né? Então teríamos mais, se tudo der certo, né, mais 2 renascimentos, né, para antes da Nova Galileia, é isso? Um bom tempo pra gente... Você tem mais ou menos aí uns 160 anos mais do que você está vivendo agora para se esse corpo preparar. aqui. Então, se a gente for ver, não... 80, mas o restinho daqui, né? Se for ver, Se eu tem de tenho 80 anos. Bom, Porque o tempo não tem, né? Praticamente, a gente desperdiça de tempo, não ideia, né? para a gente poder trabalhar conscientemente nesta época, né, na Nova Galileia, então a gente vai ter que ter desenvolvido e treinado a vestimenta que a gente diz, né, que é o corpo-alma. Então, essa foi a imagem que na minha cabeça melhor se casou com o corpo-alma, porque ele é, na realidade, um corpo luminoso, uma veste luminosa, tá? Cadê as asas? Não vamos ter asas, tá? Não. É luminosidade. O corpo-alma é construído pelo serviço amoroso e desinteressado, focado. É todo o trabalho que a gente faz, gente, focado na divina essência dos irmãos e irmãs com quem a gente convive, né? Por quê, né? Às vezes a gente até faz alguns trabalhos, mas a gente derrapa quando a gente vê o defeito do outro, que teoricamente, né, é só o espelho do nosso próprio defeito. Mas então é um serviço realmente respeitando mesmo aquele irmão que de alguma forma tenha nos magoado, tenha feito alguma coisa pra gente. É um serviço mesmo focado no amor.
e ele é realizado o mais anonimamente que a gente puder. Então, quanto mais anônimo for esse serviço, maior peso ele tem. E uma outra forma que a gente vai precisar para desenvolver o corpo-alma é refrear as nossas tendências da natureza inferior, principalmente o gasto da nossa força sexual criadora. Posso fazer um ponto aí? É meu entendimento, tá? Não é quanto mais anônimo, não. Ele tem que ser anônimo. Meu entendimento. Tá, eu falei tanto mais. É o desinteressado, né? É o desinteressado, porque Desinteressado, é geralmente- serviço amoroso e desinteressado. Então está dizendo aí que tem que ser desinteressado. E anônimo. Anônimo. Bom, essa vestimenta, o corpo-alma, ela será comum a todos os habitantes da Nova Galileia, a todos que conseguirem passar e viver na Nova Galileia, que é o reino de Cristo. Então, através do corpo-alma, é que a gente vai exercitar cada vez mais o equilíbrio cabeça-coração. Então, se a capa do conceito, ela mostra que nós temos uma caminhada evolutiva para unir cabeça e coração, que a ciência, a gente fala, né, que a ciência vai se tornar muito mais espiritualizada, né, e então nós estamos falando que a gente vai ser tanto místico quanto ocultista. Tanto a gente vai entender pela lógica, como a gente também vai entender pelos ditames e pelas meditações do coração. E talvez esse seja o nosso grande desafio. A gente até falou na última reunião, né, que a gente vê que a ciência e a tecnologia está evoluindo muito, e que nós nem sempre estamos sabendo usar de tudo isso com equilíbrio entre cabeça e coração. Então, nós estamos vivendo hoje uma parte onde muitas pessoas entram em depressão, em problemas de saúde mental, porque nós não estamos usando em benefício do que deveria estar sendo usado, né? Então, a gente acabou se isolando, cada um se fechou ainda mais no seu mundo, no seu egoísmo, e nós estamos fazendo um processo inverso. Muito bem. Como que a gente pode descrever corpo-alma? Como é formado o corpo-alma? Quem lembra? Receitinha de bolo aí. Quantos quilos ou colher de chá, colher de sopa, colher de sobremesa do quê? Tem que pôr quanto de éter? 50% dos seus éteres. Com certeza. De que éter? E aonde você pega esse éter refletor? Quais são? Aonde você pega é bom. Onde você pega? Ah, não é no chover? Que nós não temos ainda nenhum invólucro que você coloca éter dentro. Sim, E onde você pega então? Onde você pega o éter refletor? Para você compor o seu corpo alma? No mundo. Olha que tá. É um corpo que, se você nasceu com uma quantidade de éter refletor pequeno, você não tem como pegar de fora. O éter refletor é luminoso, você vai pegar do seu corpo alma, do seu corpo vital, Tem que alimentar ele. que você nasceu. Mas você tem como alimentar com boas ações, Não, né? veja Vai bem, aumentando. Alimentar sim, mas você não pode pegar da região etérica. Não tem, a região etérica não tem. Não, a região etérica tem. Tem, mas você não Aqui pode. está cheio de éter luminoso, Luz, refletor, éter de vida, éter químico. Você não consegue. Mas a gente só pega no processo de descida do terceiro céu pelo Ou seja, merecimento. É exatamente, isso? ou seja, quando você faz o seu corpo vital, né? Quando você faz o corpo vital, lembra? O corpo vital ele é feito de duas maneiras, né? A primeira, dois passos que dá o corpo vital, lembra? O corpo de desejos, até o corpo de desejos, você pega material das regiões do mundo do desejo
e vai compondo o seu corpo de desejos, não é assim? Quando você desce. Sim. O corpo vital tem 2 estágios para você ver. O primeiro estágio você pega também, lá lei também. de semelhança, né? Atração. Então você vai pegar uma quantidade de éter químico, éter de vida, éter refletor, éter luminoso, por semelhança, por atração, certo? E a outra parte do corpo vital é o quê? É o átomo semente do corpo vital que está no uso da mãe, ou seja, é a parte da mãe. Né? Então tem 2 partes, ele é mais complicado. Ele é mais complicado do que os outros corpos para fazer, né? O corpo denso é 99% do material do papai, querido, né? Então, corpo denso, 99% é do corpo do papai. Né? E o corpo vital, tem uma parte do nosso corpo vital que é o corpo da mamãe. Por isso que a gente não puxa só o papai. Certo? Senão a gente só teria os olhos do papai, o nariz do papai, a boca do papai, e a gente às vezes não é, né? Às vezes a boca da mamãe, o nariz do papai, entendeu? Por essa complicação. Mas de qualquer maneira, o que você tiver de éter refletor e éter luminoso, parte daquele tanto que você teve. Você não consegue dobrar, triplicar, quadruplicar estando aqui. Certo? Você não consegue. Você aumenta a eficiência dele. Lembra que a gente fala? Tem que aumentar a eficiência. Eu reduzo a quantidade de éter químico e éter de vida, porque eu aumento a eficiência. Se eu reduzir a quantidade de éter químico e vida sem eficiência, eu morro. Sim. Que era o que acontecia quando se fazia jejum. Tem uma carta do Max Sendel que fala o seguinte: no passado, não muito longe, tinha muitas pessoas cristãs que jejuavam para ter o corpo-alma, porque a dedução era o seguinte: se eu tenho que ter mais espaço para aumentar a eficiência do meu éter de vida e do meu éter luminoso e éter refletor no meu corpo, se eu tirar e o éter químico e de vida, ele só trabalha quando eu tenho comida para... ou comida ou sexo, né? São 2 coisas. O éter de vida quando eu gasto sexo e o éter químico quando eu tenho que digerir, certo? Bom, se eu paro de botar comida e eu paro de fazer sexo, resolvido. O éter químico de vida vai ficar pequenininho e eu vou ter espaço para aumentar a eficiência do éter de luz e do éter refletor e, portanto, meu corpo-alma vai se fechar. Só que a grande maioria das pessoas, ao fazer isso, morriam. Certo? Nossa, tem vários casos da história para vocês escutarem isso, entendeu? Então, como descrever o corpo-alma? O corpo-alma é composto do éter luminoso, do éter refletor, que cada um de nós temos e que temos que aumentar a eficiência para se tornar um corpo-alma consciente. Um corpo-alma consciente é o seguinte: é um corpo onde eu consigo funcionar conscientemente nele. Isso que chama-se corpo consciente, certo? Um corpo é consciente quando eu consigo funcionar conscientemente nele. Hoje todos nós temos corpo-alma, mas a grande maioria das pessoas não consegue funcionar conscientemente. Por isso que só consegue funcionar à noite. Quando o corpo denso fica aqui, o corpo vital, certo? O corpo desejo fica lá e aí eu funciono meu corpo-alma aqui. O Carlos, então, mas trocando em miúdos, eu ou você, um de nós, trabalhou muito para obter numa vida uma quantidade X dos éteres superiores. Esse é, como é que fala, isso é uma coisa sua, no caso. Minha. E na volta eu trago essa. Sim, é assim, você parte de um ponto. Né? Você já vem com uma bagagem, uma quantidade. Sim, a bagagem você leva maior do que o outro que foi materialista. Sim, o materialista que come muito e gasta muito sexo é nada. O cara que tem uma quantidade de éter, né? Luminoso e refletor pequenininho, porque ele precisa de muito éter químico e de vida, entendeu? Para ele trabalhar naquele corpo de volta aqui vai ser bem difícil. Bem mais difícil. Aí é a base de sofrimento e dor, não tem outro motivo. Sofrimento e dor. Tem sentido mesmo, né, Carlos? Porque à medida que você vai seguindo esse caminho e vai se desenvolvendo cada vez mais, a tendência é que você reduza a quantidade de alimento sólido para alimentar o seu veículo físico
e também você vai naturalmente reduzindo essa necessidade ou essa questão de sexo, né? E aí, consequentemente, você vai aumentando os dois éteres superiores, refletor e luminoso. Tem sentido. Você equilibra, né? É mais fácil a gente ir equilibrando. E talvez A as partir do pessoas momento não que compreendam isso e vai direto nessa que você mencionou. É, Ou não sabiam. a partir do momento que você não sente, de dentro do seu coração, lá de dentro, não sente a vontade de se acabar numa feijoada, né? Você está mostrando para você mesmo que você não quer detonar seu éter químico. Você está mostrando para você que você não quer. Não é ninguém mostrando, é você mostrando, né? Porque tem gente, tem irmãos e irmãs que, nossa, sentiu o cheiro da feijoada, já vai em cima com as duas mãos em cima, né? Tem pessoas, né, que nem pode botar feijoada aqui, que a pessoa não tem a mínima vontade, nem de cheirar. Aliás, nauseante. Sente nojo. Então isso você está mostrando para você mesmo que você está melhorando a eficiência do seu éter químico, que você não quer gastar. Porque você sabe que se você comer o que tem lá, você vai ficar um bom tempo ali, né? Éter químico, tendo que trabalhar. Mas vamos lá. Alguém mais quer perguntar, gente, do online, ou fazer algum comentário? Não? Então vamos andar mais um pouquinho, né? Então acho que a gente já falou bastante, eu só vou dar uma agora condensada, né? Então, como nós já falamos, o corpo-alma ele é formado dos dois éteres superiores, o luminoso e o refletor. O corpo-alma é o veículo do intelecto, então é responsável por tudo que faz de nós um ser humano. O nosso trabalho nesses dois éteres, o nosso trabalho nesses dois éteres superiores o tornam mais ou menos luminoso de acordo com a natureza do nosso caráter e dos nossos hábitos. Então, não adianta nada eu ter um corpo-alma se eu não estiver trabalhando para fazer com que ele brilhe de acordo aí com o meu caráter e o meu hábito, né? Esse corpo luminoso, ele cresce ao redor das pessoas e a sua luz, ela vai nos ensinar tudo sobre os mistérios. Então, aí não vai ter mais mistério de vida e morte, nós não vamos precisar mais ficar recorrendo aos livros, né? A gente vai aprender os ensinamentos de Deus muito além de livros e da melhor forma que a gente poderia aprender. Então, por que isso vai acontecer, né? Porque no devido tempo a nossa visão interna vai se despertar e é ela que vai mostrar o caminho para o templo. Então, essa leitura será na memória da natureza, pela nossa visão interna. Então, nós estamos falando que a nossa intuição, ela vai estar muito mais forte, né? Porque a gente vai se comunicar, inclusive a nossa comunicação muda, né? A gente vai estar muito mais, não na linguagem verbal, mas nessa linguagem intuitiva. Então, todos nós possuímos o corpo-alma, tá? Porque o corpo-alma é um veículo que todos que estamos no caminho de evolução, nós temos este corpo, tá? Ninguém é tão bom que não tenha algo de mal, mas também ninguém é tão mal que não tenha algo de bom. Então, todo mundo tem o corpo-alma. A diferença entre o corpo-alma de uma pessoa e da outra está no desenvolvimento alcançado na sua construção. Tanto neste processo de captação dos éteres por merecimento, quando a gente desce, pela parte de captação por pai e mãe, que nós também escolhemos, e pela parte que nós vamos fazendo esse éter funcionar com o nosso caráter e os nossos bons hábitos aqui, né? Bom, então aí vem a pergunta.
Tá bom, mas então se todos nós temos um corpo-alma e nós dissemos que para viver na sexta época eu preciso ter um corpo-alma, minha pergunta é, então todos nós estamos prontos já para a sexta época. Não precisamos nem passar pela era aquariana, já estamos lá na frente. Pula direto. Vamos lá. E aí, onde está a pegadinha? E aí? Onde está a pegadinha da Regiane? Tem uma pegadinha que ela falou. Eu tenho, mas não funciono nele, né? Aham, foi justamente o que o Carlos falou. Se eu não tiver a consciência, como eu tenho no meu corpo denso, não adianta eu tenho a mente também, que é consciente, mas não funciona. Um corpo vital, eu sei que existem, mas eu não funciono nele, né? Uhum. É a consciência que eu funciono nesse corpo. Então, imagina que o corpo-alma também precisa funcionar nele conscientemente. Exatamente isso, né? Porque para viver, a gente tem que conseguir funcionar nele conscientemente. E hoje a gente não consegue. O máximo que a gente consegue é usá-lo inconscientemente à noite. E olha lá ainda, e se a gente fizer um bom exercício de retrospecção, se a gente andar de acordo com a forma correta, né? Se eu não desperdiçar toda a força durante o meu dia, minha energia, e aí à noite eu vou gastar muito tempo para recompor meu corpo denso e assim por diante. Tá? Você falou tudo. Se eu gastar... Se eu for dormir preocupado com as coisas materiais, a grande tendência é eu gastar tanto tempo na reparação do corpo denso que não sobra tempo. Porque a gente tem que entender o seguinte: região etérica e região química está no mundo físico. O mundo físico é mundo de tempo e espaço. Entendeu? Então, a gente está preso ao tempo e espaço. Então, se eu preciso gastar muito tempo para fazer uma coisa, vai faltar tempo para fazer outra coisa. Você pegar a sua noite e gastar muito tempo para reparo, né? E o reparo às vezes advém de mau reparo, que aí quando tem os pesadelos e os sonhos, né? Quando não tem que levantar para xixi, certo? Então, essas coisas todas fazem com que reduza o tempo do uso do corpo-alma, porque a gente tem que lembrar o seguinte: toda noite a questão de saída para fazer parte do grupo de curadores de auxiliares invisíveis tem tempo. Tem cronograma, tem agenda. Você chegar atrasado lá, não tem ninguém, então você não chega. Entendeu? Né? No plano de Deus é tudo organizadinho, não tem esse negócio de, né? De segunda, quarta e sexta, esteja às 3 da manhã, quinta e sexta, você pode chegar às 4 da manhã. Não tem isso. É tudo organizadinho, então, Carlos, é assim, pelo que você estava falando, a gente, por exemplo, vai dormir perturbado quando a gente tem problemas pesados durante o dia, coisas que não conseguiu resolver, etc e tal. E parece, não sei se é utopia, que na medida que a gente vai evoluindo mais espiritualmente, você tem os problemas, você tem as dificuldades, mas você já consegue também no teu dia a dia levar a tua vida mais em equilíbrio. Então isso permite que você já tenha menos noites assim que você tem que se dedicar, você fica mais disponível, né? Eu vejo da seguinte forma, tá? Se eu deito à noite para dormir e eu vou fazer retrospecção e não vem quase nada na retrospecção, não vem quase nada, né? Nada me impressionou, é sinal que, como você falou, durante o dia eu não me impressionei por essas coisas, nem coisas boas, nem coisas ruins, entendeu? Agora, quando eu vou fazer uma retrospecção e lá vem uma porrada já de coisa, você está atrapalhado. Ou lá vem uma coisa só, que negócio assim, você fala, caramba, deixei passar. Aí, logicamente, você aproveita para fazer o resgate, né? O arrependimento, a reforma íntima ali. Né? Vem uma porrada, você fala, putz, aí você estragou o seu exercício. Né? Mas isso que você falou está certo. Isso. Aliás, um bom termômetro. Né? É só o comentário que você fez, gente, sobre todos já têm um corpo, já... Ele falou, não, a gente tem que trabalhar, funcionar e tal, mas isso é o que a escola Rosa Cruz nos ensina, né? Porque eu posso, teoricamente, fazer os exercícios e tudo mais, ter uma vida correta, serviço amoroso desinteressado e já antecipar a próxima época, né?
Vivendo agora, conscientemente, por exemplo, no corpo e alma. Que se a gente conseguir viver conscientemente nele, a gente vai ser os, como que é, os precursores da nova época. Então nós vamos viver lá e vamos ajudar a puxar outras pessoas. Deve haver muita gente que já faz isso, né? Acredito eu. Não, Tanto ocultista quanto místico. É que, por exemplo, no dilúvio, né? Que é representado lá por Noé e tudo mais, você tinha que ter construído os seus pulmões lá. Né? Isso. É. Fácil. Então, teoricamente, você esperou um dilúvio para construir. É a mesma coisa aqui, você vai esperar o... Não, tem que Chegar a começar época. já, não vai esperar a sexta época. pra- Acho que foi mais fácil construir os pulmões do que viver consciente do corpo. É. O pulmãozinho acho que E é olha mais fácil. que quando a gente falou de raça ária, nós até falamos, né? Teve Noé, depois teve Moisés com o Mar Vermelho para ajudar a passar mais uma pancada de gente, vamos dizer assim, né? Então, a gente vai, inclusive, nós também vamos ter auxílios de várias hierarquias que vão nos ajudar a fazer essa construção para acelerar. Agora, conhecendo os ensinamentos da Rosa Cruz, a gente Mais já rápido. sabe o caminho, né? Mais rápido. Então é mais rápido. Acelera. Então, mas eu diria que a vinda do Cristo já, teoricamente, ele já ensinou como é que é. Né? Não, por isso que Ele já, no caso Noé, né, pulmões e Moisés, a ajuda foi feita, né? Sim. Não, ele ensinou, inclusive, Mas- como constrói o corpo e como vivencia. Tanto é que na época dele, né, além dos 12 apóstolos, teve muitos outros que já conseguiram. Né? Ou seja, que teve como o grande instrutor ele, o Cristo. O que eu estou querendo dizer é que o senhor falou, vou esperar lá até a Nova Galileia que eu vou ter um instrutor lá para falar como é que Ah, é. Já foi, né? não. Entra na fila. Já foi. Já foi 2 anos atrás. Nós já tivemos a orientação. O que eu quero dizer é que a gente vai tendo auxílio Isso. e aí no nosso campo Esperar egóico chegar. também, para bons hábitos, não vai vir instrutor físico. Tá Como muito que é bem esperar? Esse colocado. debate que o cara tá muito isso, bem eu espero colocado. chegar lá, alguém vai Você falar chega como é lá. que é. Não. Que, aliás, nós vamos encontrar com o Cristo lá, né? Então, aí... Mas lembra quando não tinham construído os pulmões, quem deixou para construir lá, esperou para construir lá, ficou atrasado. A gente falou uma coisa interessante, viu que a gente falou? Uma coisa interessante. Nós vamos ao encontro do Cristo. Isso. Cristo não vem nos buscar. Para ir ao encontro do Cristo tem que ter corpo e alma, né? Funcionando conscientemente. Conscientemente. Então ele vai estar lá e você não vai conseguir chegar. Aliás, você não vai conseguir nem vê-lo. O pessoal vai falar pra você, olha, tá ali. Onde? Você vai falar, não estou vendo nada. Tô vendo. Ô, Regiane, Você está vendo coisas. o que você deve fazer na prática do dia a dia, da nossa convivência, do dia a dia, para você já tentar dar uma raspadinha e viver o Raspadinha. E aí, eu volto a essa pergunta. E aí, Luiz, o que nós devemos... Sim, mas o que é isso? Raspadinha. Isso aí nós falamos já, né? O que é isso? E aí? o que você falou. Eu vou dizer que a retrospecção é um bom caminho para saber se eu estou fazendo certo e É o errado. melhor caminho. Porque na retrospecção eu vou conseguir identificar se eu estou fazendo serviço amoroso ou desinteressado, eu consigo, né? Porque é eu falando com o meu eu interior, é eu passando pelo meu próprio crivo, né? Exato. Então esse pode ser um bom caminho. E depois, né, exercitar no dia a dia, né, gente? É que a retrospecção, ela é uma revisão do que eu exercitei no dia a dia. Se eu não exercitei, eu não vou ter nada material para fazer à noite. É isso aí. É interessante que, acho que todos é a mesma coisa, a Fraternidade Rosa Cruz, algumas coisas são pontos básicos. Por exemplo, serviço amoroso desinteressado. Daí a gente nota, assim, acho que qualquer um de nós, lá atrás, muitas vezes a gente fez coisas assim, né? Quando você faz uma coisa boa, você fala, poxa, foi legal, não é isso? E fazia com aquela maior naturalidade.
Hoje, se a gente analisar algumas coisas que a gente fez naquela ocasião, que a gente achou tão especial, no fundo tinha interesse. Mas a gente não percebia. Mas é uma evolução, o nosso estado de consciência. Ai, mas eu sou boa. Não, mas a boa não era. Você também queria prestígio. Vai dizer que não, daí você não pode se enganar, né? Então fica muito mais difícil. A gente tem que ser honesto. O mais bonito, Magali, é a gente admitir que era e hoje não é mais. É isso. Porque tem muita gente que não admite e continua fazendo. E porque naquele momento, tudo isso é evolução, gente. Naquele momento, se você viu aquilo como uma boa coisa, ainda que tivesse um interesse, você deu um passo. E aí você vai ver, nossa, mas era com interesse. Você deu o segundo passo. Eu acho que é por Porque isso. a gente não é puro, gente. O processo de evolução, né, cara? Nós somos uma escola. É uma escola. O bacana disso é você, na hora que, no dia a dia, viver a vida, a hora que deu o problema, você já detecta instantaneamente. E veja bem, falando do que a gente era, do que a gente é, eu acho que é importante a gente também treinar o perdão para nós mesmos, né? A gente tem que se perdoar, porque naquela ocasião você fez o melhor que você podia, não é? Você errou, mas você fez o melhor que você podia naquela ocasião, né? Hoje você não faria, tá ótimo. Então, quando você passa pela retrospecção, você também faz o perdão, que é o arrependimento interno. Então você vai ver, lá naquela época era com interesse, hoje não é mais. E aí você já fez isso. Muito bem, vamos andar mais um pouquinho, né? Então a Nova Galileia, ela vai ser um lugar de paz, né? Que é o que a gente entende por Jerusalém. A fraternidade universal, ela vai unir todos os seres da Terra por meio do amor. Então, vocês já viram que nós estamos bem pertinho, né? Porque o que impera no mundo hoje é o amor, né? Não é o egoísmo, né? Então, nós temos muita coisa para fazer para que o amor... Eu sempre gosto, né? Quem ama não mata, quem ama não desrespeita pai e mãe, quem ama, né? Então, o amor é o princípio de tudo, né? A gente não vai ter morte porque a gente vai ter comido da árvore da vida. O que é mesmo a árvore da vida? Quem lembra? É a mesma árvore do conhecimento ou não? Não. São duas árvores diferentes. A árvore da vida... O fruto da árvore do conhecimento já comemos. Então, eu perguntei se era mesmo. É isso. Você quer falar o que é a árvore do conhecimento? É a árvore do bem e do mal. A gente conheceu o bem e do mal. A questão da maçã, da serpente, da mulher. E a árvore da vida é a capacidade, né? A gente vai ter aprendido o segredo de vitalizar perpetuamente o nosso corpo. Então aí não tem mais morte, vamos dizer, né? A gente vai gerar a força vital. Isso vai ser possível por meio de um órgão etérico que nós vamos ter na cabeça, daqueles, claro, que tiverem se desenvolvido, e essas pessoas serão a humanidade da nova época, né? Então, a gente já vai viver, né, sabendo fazer a vitalização permanente do nosso corpo, alma e do nosso corpo. Tudo bem? Beleza. Muito bem. A gente já não pratica isso um pouquinho antes de acordar? Não. Eu não É sei. uma pergunta... Não. Uma... Tem a mínima condição. Oi? Nós não temos a mínima condição de praticar isso hoje. É isso que é importante. Então, Perpetuar nosso resumindo, corpo. o amor vai se fazer altruísta e a razão vai aprovar os seus ditames. Então, o que eu estou falando, né? Coração e mente vão estar trabalhando juntos, né? Então, hoje, quando a nossa voz interna nos aconselha, nos adverte, a nossa tendência é que a mente corte isso e a gente não preste atenção, né? Quando a gente estiver na Nova Galileia, com o corpo-alma, com tanto éter de luz e refletor, a gente vai ouvir muito mais a nossa intuição e os ditames, né, as meditações do nosso próprio coração. A fraternidade vai se realizar plenamente, né?
Então, cada um vai trabalhar pelo bem de todos, sem o egoísmo, né, que a gente vive hoje. O Cristo, que terá já vindo pela sua segunda vez, ele vai se apresentar para nós, só que ele vai aparecer em corpo vital. E ele será o grande unificador da sexta época. Então, se eu não tiver desenvolvido o corpo-alma, eu não vou ver Cristo na sua segunda vinda, né? Já não viu na primeira, não viu na segunda. Não vai ter nenhum óculos especial. Então, não sei, se a ciência até lá tiver construído... Dúvida técnica. Para funcionar no corpo-alma, nós temos que... São os dois éteres refletores luminosos. A composição dele, né? Quando eu falo conscientemente, eu já atingi o equilíbrio cabeça-coração. É isso? Não. Então, Conscientemente, não. Então funcionaria mais Que é, por gente? razão? Vamos lá, vamos lá. Razão? O que é funcionar conscientemente com o corpo-alma? Olha, eu vou Sim. falar o que eu imagino. Isso. Hoje, quando eu saio do meu corpo à noite e eu vou trabalhar como auxiliar invisível, eu acordo e eu não lembro o que eu fiz. Conscientemente, eu vou estar trabalhando nesta região, como eu estou trabalhando aqui durante o dia, sabendo exatamente o que eu estou fazendo. Você não é lembra. isso? Isso aí é mais do que conscientemente. Conscientemente é um passo anterior a isso. Conscientemente. Pra gente responder essa pergunta, a gente tem que saber o seguinte. Corpo-alma, eles se compõem de dois éteres, éter luminoso e refletor. Por que eles se compõem desses dois éteres? Porque ele não se compõe só de um, porque ele tem que ser de dois. Para que serve o éter luminoso no corpo-alma e para que serve o éter refletor no corpo-alma? Uma boa pergunta, né? Muito boa. Acho que a resposta vai ser maravilhosa. tô Pode esperando. mandar ver. Só posso esperar. O que eu estou falando aqui está naquele livreto Visão Etérica e o que ela revela, e está num livreto também chamado Corpo Vital. Está nos dois o que eu vou falar agora. É o seguinte, o éter luminoso, você tem que ter o éter luminoso no seu corpo-alma para você se locomover no mundo dos éteres, que é a região etérica do mundo físico. Então, o luminoso é para se locomover. É como se você tivesse necessidade de ter uma luminosidade para você saber para onde você vai. O refletor é para você lembrar do que você fez lá quando você voltar para o seu corpo denso. Então, quando você volta para o seu corpo denso e lembra o que você fez lá, é porque você conseguiu impressionar na sua memória consciente por meio do éter refletor. Porque o éter refletor, nós estamos aqui respirando, o éter refletor está aqui. Está municiando toda a nossa memória consciente e a nossa memória subconsciente. Só que de uma maneira inconsciente, certo? Aqui nós não conseguimos dizer assim, registra isso, isso não registra. Isso aqui registra, isso aqui não registra. Nós não conseguimos fazer isso, né? Concorda? Assim, não é igual, nós estamos gravando aqui, depois aí ele chega lá e edita, paga aquilo, paga aquilo, né? Não dá para fazer isso. Então, só que quando a gente está do lado de lá, a precisão dessa gravação é imensa. É assim, é como aquilo que você falou na época atlântica da memória. É como se tivesse uma memória enorme. Então, tudo é registrado nos mínimos detalhes. Quando eu falo que eu vivo conscientemente no meu corpo-alma, né? Quer dizer o seguinte, eu sei para onde eu estou indo lá de lá, porque o meu éter luminoso está na carga, eu sei o que eu fiz lá, e eu consigo trazer o que eu fiz de lá aqui para cá. Entendeu? Eu sei o que eu fiz. Essa noite aqui eu curei o fulano, o ciclano, depois eu fui para a Alemanha, depois eu fui para a Espanha, depois eu voltei para cá. Nossa, andei para caramba a noite inteira, né, tal. Fiz isso. Então isso é viver conscientemente do corpo-alma, hoje. Uma consciência mais alta do que aquela que a gente... Exatamente. E eu não preciso nem de iniciação, nem de clarividência, nem de equilíbrio perfeito de cabeça e coração hoje. Eu sou aqui hoje. Graças a Deus. Senão a legião de auxiliares invisíveis ia ser desse tamanhozinho, ia ser um grupinho, né? Como não tem essa necessidade, Então é mais fácil. Carlos, Porque eu não preciso. Por que muitas vezes eu não. É melhor eu não lembrar?
Então, mesmo que eu não lembre, eu estou trabalhando conscientemente lá. Lá sim, Lá. totalmente conscientemente e muito feliz. Mas é bom eu não me lembrar. Porque Pra como eu não ficar tenho... me glorificando. É porque eu também, não né? tenho cabeça, eu não tenho equilíbrio de coração, a tentação de eu usar aquilo para o mal, ou para achar a pessoa com quem eu trabalhei do lado de lá e dizer que ela está na minha mão, é muito. Ou ficar me vangloriando também. Também. Fora a impressionabilidade, né? Você, imagina se você não está bem de cabeça e coração e você lembrar, né, As que coisas você entrou num corpo espedaçado e conseguiu construir isso e tal, perigoso você desmaiar. Não, com certeza. Carlos, eu queria tirar... Cai aqui. Eu queria, já que está ali no texto da Regiane, eu queria tirar uma dúvida. Pode ser muito simples, mas faz tempo. Cristo virá em corpo vital. O corpo vital de Cristo não é o de Jesus? Isso. E fica assim E mesmo? aonde que está o corpo vital de Jesus? Está guardado. Não, está no centro da terra. Não, está no centro da Ah, terra, não, ele está de- guardado. Está entre o segundo extrato Na Terra. e o nono extrato da terra, tá, o segundo e nono, Segundo e nono é guardado. É Jesus, né? É de Jesus. Desculpa, é de Não é de Jesus. Cristo. Não, não de Cristo. Cristo não tem corpo vital, né? nem Então, poder. do segundo ao nono extrato, em algum desses extratos, guardado num sarcófago de cristal por um grupo de irmãos maiores. guardado diuturnamente, né? Isso. Agora, você falar Eu- do segundo ao nono extrato é uma coisa, E ele vai- uma então, dimensão. e aí ele vai usar esse corpo para... Para voltar. É isso. Eu tenho uma dúvida, porque a gente não sabe o dia e a hora que o Cristo vai voltar, ninguém sabe. Mas eu fico numa dúvida, ele só vai voltar na Nova Galileia, quando a gente estiver na época da Nova Galileia, quando eu falo não sei o quando, ou vocês Como um entenderam. número de pessoas suficiente. Essa é a resposta. Essa é a resposta, né? Quando uma Tá. quantidade de pessoas forem suficiente para vê-lo. Então, a Nova Galileia, é muito interessante esse negócio, essa pergunta é interessante, porque veja bem, as épocas, as eras, elas são marcadas por precessão dos equinócios. Total. Aí aquele desenho que você pôs ali, ficou claro o seguinte: você tem a era de Aquário, enquanto o Sol estiver transitando pela precessão dos equinócios pelo signo de Aquário. Aí quando você entra na Nova Galileia, você vai entrar na era de Capricórnio. Capricórnio, é para trás, concorda? Nós muito para trás. Então, a hora que o Sol estiver transitando, pressão de Capricórnio, é que vai começar a Nova Galileia, não é? Uhum. Certo? Então, Aqui, ó. exatamente. Aí você vai falar assim, então vai ter que ter o mesmo passo de 2156 anos, que é o tempo, porque se a resposta, como o Alan falou, é a resposta qualitativa, ela vai anular a quantitativa, porque a qualitativa é, né, a quantidade de pessoas suficientemente, uma quantidade de pessoas suficiente que viva conscientemente do corpo-alma. Isso é uma medida qualitativa. Quanto? 10? É os 144 mil dos nossos irmãos lá? Não é, né? Não sei quantos bilhões de X. Então, a gente não sabe. Então, mas como é que eu encaixo isso na quantidade? O que é quantidade? Precessão. Né? Tem que estar lá na era de Aquário, de Capricórnio. Se eu estiver em era de Aquário e tiver uma quantidade já suficiente e tal, o Cristo não pode aparecer. Porque ele tem que ter a vibração capricorniana e não a vibração aquariana. Tanto é que ele também, quando veio fisicamente, ele veio no signo de Capricórnio. Veio de Áries. Final de Áries e início de Peixe. Não, signo, nascimento 25 de dezembro. Exato. Mas era o Jesus. É isso que eu quis dizer. No signo solar. Signo solar. No solar, quando ele nasceu, estava em Exato. Capricórnio. Já deu uma dica, né? Muito bem? Isso deu uma dica. Legal, muito bom. Então é exatamente isso. Vai depender do tempo em que tem um número suficiente de pessoas. Precisa saber mais do que isso.
Viu? Mas a base de tempo nessa época não sei se é a mesma. Quem nossa, sabe né? disso? Eu acho que não, esse é Não o pode. segredo. Você sabe O segredo é esse. É, Não vai ser dia de até- 24 horas. Hã? Não vai ser dia de 24 horas. É, não, pode até ser 24 alguma coisa, mas não é A base de tempo vai mas diminuir bastante. Muito bem. Mesmo cristão- porque o próprio sistema solar, cada planeta tem uma rotação, É. Você e não vai- isso vai evoluindo. Dá Então, tem para todas- adivinhar se o Polo Sul não vai estar no Polo Norte, É. não vai estar no Polo Sul. Não dá, né? Você Muito olha, bem. você olha hoje para Mercúrio está lá, o Polo Sul e Norte está aqui, ó, está na horizontal, não está na vertical. Então, o próximo termo Trono de Deus. é trono de Deus, tá? Então, vamos começar. O que é trono de Deus? Quando eu falo de trono de Deus, eu estou justamente falando do mundo de Deus. Não é a cadeira dele? Não. É porque não acharam essa cadeira aí. Eu estou falando que é a casa do Pai. Eu estou falando do Deus do nosso sistema solar, tá, gente? O mundo de Deus, o Deus do nosso sistema solar. É onde reside, então, né? É a mais alta expressão do divino, que é o Deus do nosso sistema solar. É de onde emana esse poder divino que sustenta toda a criação do nosso sistema solar. Então, ele representa a presença ativa de Deus como uma força criadora, organizadora e mantenedora do universo. Ou seja, nós só estamos aqui porque esta força de Deus está o tempo todo vibrando, porque se alguma coisa para de vibrar, desmonta tudo, né? O sistema é desmontado. Então é onde estão os 7 espíritos planetários que vieram de Deus e que eles têm a seu cargo a evolução da vida nos 7 planetas, tá? Todos juntos, né, eles são conhecidos como 7 espíritos diante do trono. Então, eles são tão elevados em relação a nós que eles são chamados de ministros de Deus. Só que a gente também não pode esquecer que eles também estão em evolução, tá, gente? Ou seja, né? Eu estou falando que todo mundo que ajuda ou que é ajudado está em processo de evolução. Então, nós dependemos um dos outros, lógico que eles estão muito acima da gente em termos de evolução, mas isso me dá assim um sentimento tão gostoso de pensar, né? Que nada está no mundo por acaso, que nós também estamos contribuindo, assim como as ondas de vidas menores que a nossa estão contribuindo com a nossa evolução e nós com as delas, né? Então, isso assim, é mais fácil a gente pensar quando diz assim, eu uso do legume e da verdura para me alimentar. São irmãos menores servindo, né, para nos ajudar aí no nosso processo. Estou fazendo uma analogia bem simplesinha, tá? Indo um pouquinho mais para frente, os 7 espíritos diante do trono são grandes inteligências cósmicas, né? E aí eu estou falando do espírito, eles correspondem aos regentes dos 7 planetas sagrados, que eu estou falando aqui dos 7 espíritos planetários que são, né? O espírito planetário de Urano, o espírito planetário de Saturno, o espírito planetário de Júpiter, o espírito planetário da Terra, de Marte, de Vênus e de Mercúrio, tá? E Netuno e Plutão? Muito bem. E Netuno e Plutão? Onde eles estão? Então, lá. Mas eles não pertencem ao nosso sistema solar. Eles estão vinculados a um Deus de um outro sistema solar e cuidando de seres que estão evoluindo em outros planetas de outro sistema solar. Tá? Mas por que ele aparece no nosso sistema solar? Então, pensa A num órbita círculo de assim, influência. Teoricamente, esse
combinam para trocar experiência. Talvez. Porque nós temos órbita junto. de influência, né? E eles acabam interferindo. Tanto que Plutão nem tá no Mensagem das Estrelas, né? Foi descoberto, vamos dizer, foi falado dele depois. Mas o interessante é que Mas ele influencia pela proximidade. E vai aparecer mais uma ainda. Vai? Já estão. Na verdade é a seguinte, né? É tudo questão de necessidade, né? Netuno apareceu porque uma quantidade de seres essa humanos palavra é importante. desenvolveram suficientemente para conseguir responder às vibrações de Netuno. Ele põe mais para frente, uma quantidade de pessoas se desenvolveu o suficiente para responder às vibrações de Plutão, ou seja, são pessoas que precisam das lições ensinadas por Netuno, são pessoas que precisam de lições ensinadas por Plutão, e vão ter pessoas que vão precisar que já aprenderam lições de Netuno, que já aprenderam lições de Plutão, e que vão precisar das lições do próximo planeta aparecer. E não sofrem mais influência desses planetas, aquelas que já aprenderam. Sofre influências positivas, só benéficas. Benéficas. Isso, as adversas ele aprendeu através da lição aprendida. Até a gente fala que não é todo mundo que responde na astrologia diária a Plutão. Você tem que estar evoluído por um certo grau de A colocação evolução. sua é né? ótima, é ótima. São muito poucas pessoas que respondem aos aspectos benéficos de Netuno e aos aspectos benéficos de Plutão. Mas ao negativo. Todas respondem ao aspecto adverso de Netuno e ao aspecto adverso de Plutão. Nós vimos aí na reunião anterior, né, o problema da pessoa de responder aos aspectos adversos de Netuno. E a desgraça aconteceu com ele. Né? Nós estamos agora, né, com a Lua em Câncer em quadratura com Netuno. Se vocês prestarem bem atenção em algumas coisas que aconteceram de manhã e ontem, das 20 horas até hoje, muitas coisas aconteceram porque pessoas responderam às qualidades negativas de Netuno. E pessoas que não têm Netuno adverso no seu horóscopo. Isso só mostra que nós, seres humanos, nós estamos tão pequenininho ainda no nosso processo de evolução que a gente tem uma tendência de cair nos aspectos adversos muito grande, né? A gente usa melhor, entre aspas, né? A gente usa, vamos tirar o melhor, a gente usa mais os adversos que a gente escorrega do que a gente usa o que a gente poderia do bem, né? O que Max Sandel fala é o seguinte, que responder às influências benéficas de Netuno não é difícil. No momento que você começa a se dedicar à parte espiritual, a fazer os rituais, né, a oficiar os rituais, a fazer o exercício, a estudar, a fazer o que nós estamos fazendo aqui, o trono de Deus, pô, que legal. Né? A Regina está falando, e nós aqui, e o pessoal que está lá, está processando, está aqui. Não é? Corpo, alma, está todo mundo aqui. Isso nos leva a responder aos aspectos benéficos de Plutão. Porque a gente está alinhado, né? A gente é harmonizado, sabe? Tipo assim, existe um ponto de contato, as vibrações estão sendo construtivas. Então, cada um de nós aqui, um pouco mais, um pouco menos, começa a responder esses aspectos benéficos de Netuno. Porque a vibração de Netuno está lá, a gente tem que chegar nela. Entendeu? Ela não vai descer aqui, a gente tem que chegar nela. E a gente chega nela a partir do momento que a gente começa a fazer esses... Porque, veja, o que a gente está falando aí não está suscitando nenhuma emoção. Alguém, quando vê Trono de Deus, fica emocionado, começa a chorar? Não, até a gente fica, mas pô, cadê o trono? Que trono que é? Por que a gente fala assim? Porque não suscita para nenhuma emoção. Não é verdade? Então isso é mente abstrata. Entendeu? E é assim que você responde aos aspectos. Por isso que a gente sempre fala, estuda um tanto caminho. É ler, estudar. A gente falou na semana passada, né? Que como a gente aprende bastante quando a gente vai fazer uma preparação de um material desse. A gente aprende pra caramba. Mais do que só Então, assistir. Por quê? Porque nós estamos o quê? Tentando responder às vibrações benéficas de Plutão, de Netuno. E de Plutão é melhor ainda. Plutão é até mais fácil. Plutão
Você responde a de Plutão a partir do momento que você se propõe a fazer reforma íntima. Porque a reforma íntima não é nada mais nada menos que o seguinte: é você pegar um pedaço de pau dentro do seu latão e fazer assim, ó, e a sujeira subir. Você fala, agora eu tô vendo a sujeira. Limpo. Isso é reforma Ele íntima. transmuta, né? Só você, só você, mas né? mas dói, viu? E olha que bonito, né? A palavra de Deus, como foi, né, a construção do mundo, né? Teve a palavra de Deus que construiu o mundo, né? E ela soa por intermédio dos 7 espíritos planetários e elas vão se cristalizando em tudo que a gente vê de forma física no mundo aqui físico, né? Então é legal a gente ver assim, né? Nós fomos construídos da palavra, do som, né? Som. Muito bem. Eu poderia fazer uma pergunta? É Monique. Pode, Monique. Opa. Essa que está falando do som. Então, a gente ouvir música que tem muita emoção, assim, às vezes não é bom, mesmo que seja positiva? Se for música elevada, se Sim. nós estamos falando aí de ouvir, sei lá, vou dar um exemplo, Mozart, Beethoven, músicas Sim. elevadas. Se eu ficar ouvindo batidão que vai trabalhar na minha região pélvica, né, que pode ver, quando você ouve muito batidão, eu chamo de batistaca, né, são músicas que mexem muito mais na parte da cintura, né. Deu vontade de rebolar. Então, você não está Mas não trabalhando estou nas... falando dessa assim, não. Vocês já têm até no site de vocês, né, música para a região. Isso. Seria mais para o ascendente, né, que a gente escutaria, né? Por exemplo, meu ascendente, aí eu escuto para o de peixes, não seria isso que é o meu ascendente. É assim, Monique, ó, é assim. Existe um livrinho chamado Esquema de Evolução e Escala Musical. Ela explica muito bem isso para nós leigos, porque o músico sabe de uma maneira, o músico que é músico formado, ele tem outro tipo de coisa. Mas ele explica muito bem o seguinte: a música que nos ajuda a nos levar espiritualmente e que não deixa a gente cair na tentação da sensualidade e da destruição, são músicas que têm melodia, ritmo melodia, exatamente, melodia, ritmo e harmonia, tá? Melodia, ritmo e harmonia. Então, a música que só tem ritmo, ela puxa a gente para baixo, para sensualidade, para gasto da força sexual criadora. Por isso que essas músicas, como a Regiane falou, tem que ter batidão. É bumbo, né? Tem que ter a batida, tem que ter o ritmo em cima de uma batida. Né? Não estamos falando só de funk, não, mas tem muitas outras. Vai ter samba, reggae. Ela mexe muito com a parte exatamente. No mundo antigo lá tinha aqueles jet dag, aquelas coisas jazz, tudo isso mexe muito com a parte sensual nossa, porque é o ritmo. É Marte, é um ritmo marciano, que é a batida. Tanto é que quem pode perceber, eu já fiz essa experiência comigo, tá? Várias vezes, inclusive. Tenta pensar em alguma coisa elevada, escutando qualquer coisa que foi batendo, qualquer música batendo. Tá? Eu fiz experiência colocando fone de ouvido, numa música lá do sambão maluco lá, etc e tal, que eu até gostava no início, era muito bom, e tentei fazer exercício de concentração. É impossível, você não consegue. Dá dor de cabeça. No meu caso, deu uma dor de cabeça danada, tá? Tive que tomar até de pirona para baixar um pouco, porque foi terrível, sabe? Mas eu fui tentar. Não foi agora. Não foi agora não, tá? Não foi agora não, foi lá no início, lá quando sim, imagino. A gente é mais novo, quando a gente é mais novinho. Então essas músicas assim, religiosas, com a igreja, são boas também para ouvir, né? Depende. Olha, tem umas que mexem muito com o corpo. A regra que um dia lá tem uma provacionista chamada Lázara. Ela é música de formação, tá? Ela chegou para mim e falou o seguinte, olha, lá atrás, uma vez que eu perguntei para ela, falou assim, qualquer música, isso é importante, qualquer música, seja de qualquer, seja clássica, seja erudita, seja a música que quiser, que te faz chorar,
não serve. Não serve. Tá? Qualquer música que te faz chorar não serve. Não, mas tem uma música de Mozart linda, mas toda vez que eu escuto essa música eu começo a chorar. Não serve. Para você não serve. Porque ela não pode dar emoção. A música, ela te leva para o mundo do pensamento, que é o mundo do som. É o que a Regiane falou, é o som, a vibração. Vibração não te faz nem chorar, nem rir, nem nada. Ela te dá um regozijo, ela te dá uma exaltação, uma disposição, assim, uma paz interna maravilhosa. Por isso que se fala que a Nona Sinfonia de Beethoven é a música mais completa que o ser humano conseguiu fazer. Porque ela não te dá essa emoção, ela pode dar qualquer coisa, menos emoção. Ela pode dar até sono para você, mas ela não dá emoção, né? E no início, quando você escuta ela no início, até te dá uma moleza. Você não consegue. No início eu cansei de dormir com essa música lá na Rosa Cruz, porque lá em São Paulo, a gente, antes das reuniões, faz, né? Colocava. Aquela Molto e Cantabile. Exato. Aquela música lindíssima, nossa, mas ela me deixa triste, engraçado. Então, mas deixa triste. Então, a mim também deixava triste, até você começar a entender um pouco dela e internalizar ela. Hoje, quando eu a escuto, eu entro num estado de concentração. De paz. De concentração. Fala assim, não, daqui vai ter outro ponto legal. Então, essa é a regra, entendeu? Por isso que as músicas eruditas, né, as clássicas, elas são tidas dessa maneira, porque todas elas têm melodia, ritmo e harmonia em conta certa para nós. Agora, respondendo aquela sua pergunta, mas tem a ver com signo? Esclareceu bastante. Tem a ver com signo? Sim, tem a ver com signo, porque nesse livreto da escala, está lá no site esse livreto, ele diz justamente o seguinte: se você por exemplo, tem um ascendente no signo de peixes, você tem uma ligação, uma facilidade em assimilar músicas no tom X. Se é de aquário, no tom Y. Se é, né? Então, tem o ascendente, mas tem uma outra coisa mais do que o ascendente, que é onde a gente usa para cura. Então, por exemplo, se você está com um problema no estômago, você tem que procurar escutar música do tom de câncer, porque câncer rege o estômago. Certo. Entendeu? Então, se alivia muitas das dores. Além de aliviar as dores, tem um outro processo muito legal que é ensinado lá em Princípios, o Curso de Cura. Que o fato de você saber que um problema de estômago está relacionado com um desejo, emoção e sentimento negativo, né? Então, por exemplo, normalmente o estômago está relacionado com o desejo, a cobiça, o ter, o acumular, né? Por isso está no estômago, né? Então, ao ponto de você começar a escutar essa música nesse tom de câncer, alivia, inclusive, você deixar de se alimentar desse desejo, sentimento e emoção, ao mesmo tempo que o problema no seu estômago é curado. Muito bonito, né? Sim. Mas tudo está relacionado com o que a gente está falando aqui de vibração, né? A vibração, o som, entendeu? Sem isso não acontecerá isso. Muito obrigado. De nada. Faltam só 2 slides, né? Isso aqui eu quero a ajuda de vocês até para a gente responder, né? Então, Cristo é o único ser do universo que está em contato ao mesmo tempo com Deus e com o humano, com o ser humano, tá? Ele possui 12 veículos que formam uma cadeia entre o mundo físico e o mundo de Deus, né? Então, quando eu estou falando em Cristo, eu estou falando aqui, ó, não sei se todo mundo está vendo, período solar, o iniciado mais elevado, Cristo aqui, ó, tá? Bom, então, pergunta, quais são os 12 veículos de Cristo? Essa é uma pergunta maravilhosa. Vou dar uma mãozinha com os meus quadradinhos aqui, ó. Os 2 primeiros. Corpo denso e o vital. Vital, mas Cristo tem corpo denso e corpo vital? Não. Então eu estou falando do corpo denso e corpo vital de Jesus, que foi usado por Cristo. Que emprestou para o Cristo, sem juros e sem correção. E que nós falamos que o corpo vital de Jesus é que está guardado.
Para a próxima vinda de Cristo. Só para tirar uma dúvida, é o corpo vital de Jesus, não é o átomo semente do corpo vital de Jesus. O átomo semente do corpo vital Foi de com Jesus ele. está com Jesus. Para E ele Jesus ter aprendido. e Jesus construiu um outro corpo vital. Lembra, hoje Jesus é o irmão maior e trabalha com as sociedades como a Ordem Rosa Cruz, com todas as 7 escolas. A dúvida era Isso. essa. Então o átomo semente está com ele, tanto é que ele construiu outro. Mas aquele que é o melhor corpo vital que um ser humano já construiu durante o período terrestre, está lá guardadinho. Para quando E Cristo Jesus voltar, funcionar nesse não corpo. consegue construir um corpo vital tão evoluído como aquele que está guardado. Ah, é? Não consegue. Entendo. Porque aquele tem um carimbo chamado carimbo do Cristo. Esse não tem. Muito bem. É E questão depois, de brand. os próximos veículos, ó, o segundo quadradinho aqui. Eu estou falando do Aí, legal. Corpo de desejo. corpo de desejos. E é de quem é esse corpo de desejo? Lá em cima. Não, de quem é esse corpo de desejo? Esse De Cristo. Que é um arcanjo e é o corpo Tá. mais inferior que ele tem, É o que tá? eu sabia. Depois. Vamos lá, eu ela tô já falou falando- 3, hein? É, 3. Os dois aqui, ó, da É. região do pensamento. Eu tô falando de corpo. Mente. O corpo. Não. Corpo. Isso. Eu tô falando de corpo ou eu tô falando de veículo? Não, corpo. Corpo mental. Eu tô falando de corpo mental, Então, tá? que está na região do pensamento concreto. Concreto. Nós não temos ainda corpo mental, mas aqui eu tô falando de Cristo. Sim. Cristo já tinha corpo mental, tá? É da região do pensamento concreto. E da região do pensamento abstrato, Corpo. Também é corpo, né? corpo, Como chama esse corpo? Todo- De vida. espírito Não. humano. Espírito humano, isso mesmo. Vamos mais pra cima. Então, até agora deu Opa. quanto? 5? 5, né? É, 5. 5. Falta 7 só, hein, gente? Então vamos lá, que agora eu já vou pôr tudo de uma vez. Eu tô falando do mundo do espírito de vida, eu tô falando de corpo, Aí você falou, Maria. Corpo, espírito de vida, corpo. Do espírito de vida. muito Isso, bem. isso. Diva. Agora vamos lá. Espírito Daí eu divino. tô falando do mundo do espírito divino, eu tô falando de corpo, de espírito divino. Divino. Corpo do espírito, mundo dos espíritos virginais. Aqui, ó, eu tô falando. Veja que o Esse é mundo legal, dos hein? espíritos Esse é. virginais, ele começa aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver meu mouse, mundo dos espíritos virginais, e ele gera 3 corpos. Então, na região mais inferior, eu estou falando do corpo de espíritos virginais. Na região intermediária, eu estou falando do corpo de espíritos virginais formado por um material da região central do mundo. Todos são corpos de espírito virginais, mas eu tenho um formado com material da região inferior, um formado com material da região central e um formado com material das regiões superiores, tá? Vamos contando, hein? Já deu aí 9. Deu 9. Agora já 2, 3, 4, 5, Faltam 6, três. 7, 8, 9, 9. 9. Deu 9. Falta 3 agora, hein? Então vamos lá. Daí eu 10 como das regiões superiores, né? Depois eu estou falando que Cristo tem 2 corpos do mundo de Deus. Aí. Um formado com material das regiões inferiores e um formado com material da região central. Do mundo de Ele Deus. não tem ainda um corpo formado com material da região superior do mundo de Deus. Só, ó, dá pra ver nesse seu esquema que só quem tem é Pai. um senhor da mente e que não tem de todo o material. Tá vendo Só ali? um pedacinho. Só um pedacinho. Quem tem de todo é Deus. Deus, né?
que é o criador de tudo. Olha que legal esse negócio. Então, olha o quanto nós temos para crescer, hein? Opa, nós estamos aqui, ó, temos muito caminho pela frente aí, tá bom? Mas é muito bonito em saber o caminho, né? Sabendo o caminho, né? Então são bom também que a gente já tem veículos, né? Sim. Veículo mente, e aí mente nós é vamos... veículo, né? Até a sementinha, né? Muito bem. E aqui, pergunta, comentários? Nós Não? somos só a ponta do triângulo. Em algum lugar. Só a pontinha. É, só pontinha. A ponta do triângulo mais baixa aí, né? A gente eu tinha um desenho desse que eu tinha desenhado a humanidade, acho, não sei, Tem sim. eu tinha desenhado no meu Sim. livro, eu preciso achar ele Tem onde sim. está, porque daí eu comprei um livro novo e eu não acho o velho. Então vamos lá, né? E para terminar, eu queria só fazer uma pergunta e aí nós fechamos. Qual é a relação de solstício e equinócio com o trabalho de Cristo? Porque já que a gente falou em trono de Deus e falou de Cristo, a gente faz aí rituais de equinócios e solstício. A ciência fala muito e eu nunca dei importância para isso, né? E aí aqui a gente vai ver que tem tudo a ver com o trabalho de Cristo. Quem me ajuda? No equinócio de setembro, eu estou falando do quê? Do trabalho de Cristo? O que Cristo faz no nosso tempo? Ele está retornando Toca a atmosfera da Terra. de vida, né? E toca na... Aí começa a descida. Exatamente. Começa a descida. Ou seja, nós temos a graça, a bênção e a luz de poder ter, a benevolência de Deus, de poder ter Cristo trabalhando com a gente anualmente, Graças a Deus. o tempo todo, né? Para ajudar a purificar a terra e a purificar quem está aqui. O ideal não, né, gente? Ele está fazendo um trabalho que já deveria ser da humanidade. Então, para ele é um grande sacrifício, mas por bondade divina foi nos dado esse trabalho. Então, ele começa a retornar do trono de Deus, né, da casa do Pai, e vir para a terra no equinócio de setembro. Ele começa esse caminho. Daí no solstício de dezembro, o Cristo alcança o centro do planeta Terra, bem próximo do Natal, né? Que é o solstício dia 20. Do dia 20 ou 21. Então ele alcança o centro do nosso planeta Terra. Olha só, né? Veja que é um período onde a benevolência, a harmonia, a bondade, no Natal, né? Não vou falar da parte comercial do Natal de presente, não é isso. Mas pode ver que na época de dezembro é mais fácil você estar aberto a doações, a querer ajudar o próximo, né? A esse serviço desinteressado, porque tem uma grande influência da luz de Cristo no nosso planeta, tá? Aí no equinócio de março, logo depois, acho que é da paixão, da Páscoa, né? Da Páscoa, né? Ele inicia o caminho de volta ao trono de Deus. Então, nós ficamos aqui daí por nossa conta e risco, vamos dizer, e o Cristo vai fazer o trabalho dele lá onde ele deveria estar o tempo todo, né? Mas ele volta para nos ajudar. E no solstício de junho é o momento que efetivamente Cristo alcança o trono de Deus. Então, olha só, né? Ele alcança, senta e volta, né? Vamos dizer assim, é um processo de ida e vinda o tempo todo. Então, achei que valia a pena falar isso, porque isso tem tudo a ver com a volta de Cristo ao trono de Deus. A gente pode também falar o seguinte, que no equinócio de setembro até o de dezembro, ele trabalha no mundo do pensamento, no mundo do desejo e no mundo físico, né? No equinócio e no solstício de dezembro. No equinócio e solstício de dezembro. Aí do solstício de dezembro até o equinócio de março,
ele trabalha no mundo do espírito de vida. Legal. E de junho, depois de março até junho, chegando em junho, ele trabalha no mundo do espírito divino. Que legal. Depois ele volta de novo. Feito essa associação. Por isso que ele usa os... Hoje ele não usa os 12, né? Ele usa até só o corpo de desejos, né? Uhum. Mas como ele é o espírito planetário, ele atua por meio do corpo de desejos no mundo físico. Por isso que dá o florescimento das coisas, as pessoas ficam mais felizes. Eu falei da gente, né, ficar mais bondoso e tal, mas a gente não pode esquecer que esse processo tem uma interferência direta na natureza, né? Os espíritos da natureza ficam empolvorosos. Exatamente. Mar, né, tem tudo a ver. Muito bem. Bonito. Muito bem, pessoal, assim a gente encerra a nossa reunião de número 213, onde nós estudamos a época área parte 2, estudamos os dois termos aí, que foi a sexta época e o trono de Deus. E para fechar a nossa reunião, vamos fazer a oração Rosa Cruz. Oração Rosa Cruz. Não te pedimos mais luz, ó Deus, senão olhos para ver a luz que já existe. Não te pedimos canções mais doces, senão ouvidos para ouvir as presentes melodias. Não te pedimos mais força, senão o modo de usar o poder que já possuímos. Não mais amor, senão habilidade, para transformar a cólera em ternura. Não mais alegria, senão como sentir mais próxima essa inefável presença, para dar aos outros tudo o que já temos de entusiasmo e de coragem. Não te pedimos mais dons, amado Deus, mas apenas senso para perceber e melhor usar os dons preciosos que já recebemos de ti. Faze que dominemos todos os temores, que conheçamos todas as santas alegrias, para que sejamos amigos que desejamos ser, para transmitir a verdade que conhecemos, para que amemos a pureza, para que busquemos o bem. Com todo o nosso poder, possamos elevar todas as almas a fim de que vivam em harmonia e na luz de uma perfeita liberdade.